Tudo bem, gente? Que bom estar aqui com vocês, mais um Memorial Casa. A gente vai ter um período de adoração agora. Quero te convidar, você ficar de pé aí na sua casa, se você estiver no trabalho, de qualquer forma que você estiver, sentado, de pé, você é convidado, nosso convidado para adorar o Senhor agora. Abra o seu coração e adore a Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja vou me encontrar com Jesus. Jesus, 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 que em meu coração Cristo seja o centro.
passará, o teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular. Voltou a respirar, quem morto parecia estar, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das, o órfão achou um lar, o que era perdido se encontra em ti, Jesus. Ergues o nosso olhar, nos fortalecerá, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção entregamos a ti, Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos a ti, Jesus. Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, de coração, de coração, de coração. Que bênção a gente poder adorar o Senhor, né, com a nossa canção, com a nossa adoração. Mas a adoração envolve muito mais do que música, né? A adoração envolve um coração aberto, um coração sensível, mas também um coração que contribui. E a sua oportunidade agora, você que sentiu no seu coração, você que está preparado
para adorar a Deus com seus bens, com seus dízimos, ofertas. A gente vai ter um QR Code aí na telinha para você poder fazer isso. Mas lembre-se de fazer isso com alegria, né? Porque Deus ama o que dá com alegria. Então, Deus abençoe você. Vamos para a palavra, mas antes, vamos orar? Feche seus olhos, vamos elevar o nosso coração ao Senhor. Pai, obrigado por esse dia, por essa tarde, essa noite, qualquer horário que essas pessoas estiverem assistindo esse vídeo, que o Senhor possa abençoar a vida deles, que o Senhor possa dar a eles, Pai, a porção da Tua revelação. E, Pai, eu te peço que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão nesse dia. E a gente pede, Pai, em nome de Jesus, que a Sua palavra, ao ser ministrada aqui, ela possa encontrar uma boa terra. Que a Tua palavra é uma semente maravilhosa, mas ela precisa encontrar uma terra que esteja apta a receber essa semente e possa florescer e dar muitos frutos, Pai. Então abençoa-nos, Pai, aqui nessa tarde, nessa noite, nesse dia, para que a Tua palavra ela possa dar muitos frutos em nossas vidas. Essa é a minha oração dos meus irmãos aqui em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, queridos, eu gostaria de falar com vocês sobre maturidade. A gente já passou do ano da maturidade, mas sempre é importante a gente relembrar, né, desse chamado bíblico para nós. Há um chamado da parte de Deus para nós amadurecermos. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra curta, mas muito relevante. E esse assunto é sobre filhos maduros. O assunto que nós vamos tratar é um convite diário do apóstolo Paulo, de Jesus, do apóstolo Pedro, para que nós sejamos maduros, filhos maduros na fé. Se eu perguntar para você, né, quantos aqui gostariam, né, de ser filhos maduros? Eu creio que todos, ou pelo menos a grande maioria, vai levantar a mão e falar, não, pastor, com certeza eu quero ser maduro. Mas a maturidade espiritual ela começa com a adoção. E essa adoção está lá no João capítulo 1, verso 12 e 14, quando o texto diz assim, contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E eu friso isso, nasceram de Deus. A gente sabe que quem recebe Jesus e crê em seu nome, recebe o direito de se chamar filho de Deus. Amém? Você pode digitar aí, amém, pastor. Sim, eu sou filho de Deus. Eu recebo isso. E se você ainda não se sente filho de Deus, eu receba Jesus, sabe? Creia no nome de Jesus, acredite no nome de Jesus, que esse nome tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Né? Creia em tudo que a Bíblia diz a respeito do nome de Jesus, e assim você vai se tornar filho de Deus, convidando Jesus para ser Senhor da sua vida, você recebe a adoção do Espírito Santo. Então, quando um filho nasce, obviamente, né, você se tornou filho, glória a Deus, amém, mas quando o filho nasce, ele é imaturo, ele é um bebê ainda. E não tem como a gente exigir de um bebê, exigir de um filho pequeno, maturidade, né? Ele não sabe andar, não sabe ler, não sabe andar, não sabe fazer nada, né? Nem comer ele sabe. Então ele precisa sempre de um tutor, de um pai, de uma mãe. Então imagina alguém que nasce da parte de Deus, né? Alguém que experimenta o novo nascimento. Ele também precisa adquirir maturidade para sair de um filho pequenininho para um filho maduro na fé. E por que a pessoa precisa amadurecer? Por mais que seja óbvio, a gente precisa entender que a maturidade, além de ser um chamado de Deus, ela também traz benefícios para nós, né?
Ninguém dá um bom emprego, né, para um bebê. Ninguém dá um cartão de crédito para um bebê, para uma criança, né? Eu acho que você sabe muito bem disso, né? Você precisa provar que você tem responsabilidade, né? Ninguém consegue ter uma empresa de alto faturamento sendo alguém imaturo. E ninguém recebe uma carteira de habilitação sendo um júnior, certo? E fato é que quando nós somos imaturos, nós não temos acesso a esses benefícios. Isso é óbvio, porque benefício vem com maturidade. Olha o que está escrito lá em Gálatas 4, 1 a 5. Queria que você abrisse sua Bíblia ou acessasse no seu celular. O texto de Gálatas diz assim: o que digo é que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Se você é filho de Deus, você é co-herdeiro com Cristo. Eu não sei se você entendeu o texto de Gálatas. Sugiro você pausar o vídeo aí, pausar a live e ler o texto. Paulo está dizendo para nós que nós somos co-herdeiros com Cristo. O herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, porém, ele é dono de tudo. Olha que interessante. Então, aquilo que o Pai deu para Jesus, ele deu para você também. Se você não tiver a maturidade que o texto bíblico está nos exigindo, se você não tiver a maturidade, esse chamado e obedecer a esse chamado de amadurecer, de crescer, de desenvolver, então você não pode usufruir de nada, mesmo que você seja dono daquilo que foi prometido a você. Lá atrás eu perguntei, né, quantos aqui querem ser maduros? Aí com certeza você levantou a mão. Não, com certeza, digitou, eu quero ser maduro. Mas se eu perguntar para você o que você está fazendo para você amadurecer, né? Se eu perguntar para você qual é o processo que você está passando, qual é o processo que você está se submetendo, né? Talvez você vai dizer, pastor, eu não estou fazendo nada, ou está dizendo assim, eu estou me submetendo a alguma coisa, pastor. E a gente acha que a maturidade, meus irmãos, vai cair do céu, enquanto, na verdade, a maturidade começa com uma decisão e essa decisão precisa ser mantida diariamente. A maturidade ela não é um presente que você recebe como se você fizesse uma compra no iFood, uma compra na Amazon, que chega na sua casa. Não, a maturidade ela é conquistada e ela é mantida diariamente. Querer ser maduro não é a mesma coisa que escolher ser maduro. É diferente. Porque a escolha de amadurecer está ligada ao fato que você vai precisar percorrer um caminho longo, de você percorrer um processo, e esse processo é extremamente desafiador com você mesmo. Eu quero dizer para vocês, nessa pequena palavra e nessa introdução, que há uma versão de você lá no futuro que está te chamando para subir um nível de maturidade. Alguém lá do futuro, o Bruno lá do futuro está dizendo para o Bruno de hoje, cara, sobe o nível, amadurece, mas mantenha a maturidade, mantenha a postura, mantenha a decisão de se amadurecer. Aí você está me dizendo, beleza, pastor, eu quero subir o nível, né? O que eu preciso fazer? Primeira coisa que a gente precisa fazer para ser maduro é ter autorresponsabilidade. Você pode dizer aí? Ter autorresponsabilidade. Eu posso dizer com certeza que uma das maiores características do filho imaturo é o vitimismo. Exatamente, é o vitimismo. Mas eu não tive uma família que me ensinasse, pastor. Fulano tem dinheiro e eu não tenho. Eu não consigo, manda outro ir no meu lugar. Sabe essas frases de efeito do filho imaturo, de alguém que não assume a maturidade, né? Quero desenvolver, mas eu tenho tantas dificuldades. Pastor, eu não tenho tempo para orar. Eu queria jejuar, mas eu estou com fome. Jejum é ficar com fome mesmo, né? Eu queria ler a Bíblia toda, mas eu fico com preguiça e blá, blá, blá. O vitimista sempre tenta encontrar um culpado para a situação que ele está vivendo. Não é verdade? Olha para você, eu estou olhando para mim, mas olha para você.
sempre a gente desenvolve uma desculpa para não crescer, para não amadurecer. Porque amadurecer dói, crescer dói. O vitimista, o filho imaturo, ele tenta responsabilizar terceiros pelos seus erros e suas frustrações. E o filho imaturo, ele usa do vitimismo para se manter em sua zona de conforto. Acho que você já ouviu essa frase aí milhares de vezes, né? Então, meus irmãos, o problema do vitimismo, é que enquanto a culpa for do outro, nada poderá ser feito para mudar a situação. Eu escrevi uma frase aqui que eu queria compartilhar com você. O filho maduro, ele entende que a mudança deve ocorrer primeiro em si mesmo. Não é a circunstância, não é meu pai, minha mãe, meu irmão, o meu trabalho, a minha igreja. Não, a mudança precisa acontecer comigo mesmo. Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o primogênito, ele nos deu o exemplo ideal de ser filho maduro. Olha o que ele disse em João 17, 19. Você deve estar com a sua Bíblia aberta. Abra aí João, capítulo 17, verso 19. Em favor deles, eu me santifico. Olha isso. Para que também eles sejam santificados pela verdade. Gente, nós estamos falando de Jesus. Jesus disse, em favor de quem? Deles, de nós, dos discípulos. Eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Gente, aqui está o exemplo clássico e melhor exemplo de todos, de um filho maduro. Jesus se responsabilizou por nós. Jesus, ele era perfeito, certo? Ele era santo, mas ele se santificou. Ou seja, ele se separou para viver uma vida focada na missão que o Pai lhe deu. O escritor de Hebreus, ele diz que Jesus ele foi tentado em todas as tentações. Você tem ideia disso? O que você passou por tentação, por dificuldade, Jesus também passou. Hebreus diz que ele é o sumo sacerdote e ele pode se compadecer das nossas fraquezas. Olha que incrível isso, irmãos. Então ele é o filho maduro que se responsabilizou. Ele não ficou apontando o dedo. Ah, Jesus, mas eu vou ser morto. Ah, Senhor, mas eu vou ser morto. Eu vou ser crucificado. Ele sabia dessas coisas, mas mesmo assim Jesus assumiu a sua responsabilidade para que nós também pudéssemos viver, sabe, o exemplo real e o exemplo maior de maturidade, que é ele, que é Jesus. Por conta da decisão de Jesus, eu e você, nós somos santificados pela verdade. Olha que incrível isso. E a autorresponsabilidade, ela traz benefícios para você, mas não só para você, mas para todas as pessoas ao seu redor. Traz benefícios para sua casa, para sua família, para o seu trabalho. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para ser filho maduro é se responsabilizar. Deus tem um chamado para você, assuma esse chamado, assuma essa decisão de amadurecer e se manter em constante amadurecimento. E a segunda característica de um filho maduro é saber que ele é devedor. Sim, nós somos devedores. A pessoa madura, ela entende que ela é uma devedora e não uma cobradora. Você pode dizer essa frase comigo? Eu não sou um cobrador, eu sou um devedor. Olha o que o apóstolo Paulo disse em Romanos 13, 8. Está com a Bíblia aberta aí? Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Eu vou repetir esse texto. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Talvez você nunca leu esse texto, né? Mas o apóstolo Paulo está chamando a gente a não ser devedor uns dos outros, mas que a gente deve cumprir essa, sabe, pagar essa dívida que a gente tem com Jesus, amando uns aos outros. Nós sempre vamos ser devedores do amor. Isso é óbvio, o texto está claro. Pois a gente recebe um amor infinito, um amor de Deus. Porém, esse amor é completamente imerecido. Eu e você, nós não merecemos o amor de Deus. Nós não merecemos ser amados, como João 3,16, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira inexplicável, que ele entregou o seu próprio Filho, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só esse texto aí a gente podia parar e fechar aqui e terminar a nossa live. Mas nós somos devedores desse amor. Você tem noção do tamanho da dívida que você tinha com o Pai?
Talvez você não tenha a noção, porque tanto o meu quanto o seu pecado são imensos. E talvez a gente não tenha ideia do tamanho da nossa dívida com Deus. Eu queria contar para vocês o tamanho dessa dívida. Eu queria que você tivesse um pouquinho de paciência. Que você abrisse aí em Mateus, no capítulo 18, verso 24. Jesus ele vai contar uma história incrível. Essa história que mudou minha vida com relação ao perdão, com relação a várias outras coisas. Eu queria que você tivesse muita atenção agora, porque isso é um dos pontos altos da nossa ministração aqui. Jesus diz: por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo se prostrou diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou a mesma coisa. Tem paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Uau! Esse texto é um texto extremamente forte e pesado. Palavras do nosso próprio Jesus. Essa versão da NVI que nós lemos agora diz que uma pessoa devia uma enorme quantidade de prata, certo? Mas na versão antiga da Bíblia, versão Almeida corrigida ou Almeida revisada, diz que um servo devia 10 mil talentos. E aí, meus irmãos, eu fui fazer uma conversão básica, né, do que era esse denário, né, o que era esse talento. Um talento ele era equivalente a 35 quilos de ouro ou prata. Então, 10 mil talentos, 350 toneladas de ouro. Um denário era o salário de um dia de trabalho. Então, um talento valia 6 mil denários ou 6 mil salários diários. Um talento. Então, 10 mil talentos são 60 milhões de denários. Ou 60 milhões de salários diários. Gente, é muita quantidade de dinheiro. Esse servo precisaria trabalhar 165 mil anos para pagar a dívida do seu senhor. Fazendo uma conversão básica. Você tem ideia de que esse servo mau que Jesus contou da sua parábola diz que ele devia 165 mil anos de trabalho, mas cobrou 100 dias de trabalho do seu conservo? Um pouco discrepante, não é verdade? Ele tinha uma enorme dívida e não conseguiu perdoar uma pequena dívida. Para alguém que devia 165 mil anos de trabalho, o que eram 100 dias? O que é 100 dias de trabalho? Uma poeirinha na praia, na verdade. Quantas vezes eu e você nós somos assim? A gente cobra do outro algo, sendo que a gente foi perdoado de uma coisa muito maior. O filho imaturo, que a gente está conversando, ele vive cobrando dos outros algo muito menor comparado àquilo que lhe foi perdoado. Então, Deus nos perdoou de todos os nossos pecados e todas as nossas falhas. Somos devedores eternos de Jesus, que com seu precioso sangue pagou toda a nossa dívida na cruz. Nós devíamos uma enorme quantia e Ele pagou por nós, Ele morreu por nós, Ele pagou os nossos pecados na cruz para que nós pudéssemos ser eternos devedores uns dos outros e não cobradores. O apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses 2, 13 e 14,
quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhes deu vida com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que era contrária a nós. Ele a removeu pregando-a na cruz. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Você não é mais devedor de uma antiga dívida. Hoje você é devedor de Cristo. Então, se nós somos devedores de Cristo e Ele nos perdoou, comprou a nossa dívida, por que ficamos cobrando os irmãos? Por que cobramos mudanças deles? Por que cobramos dívidas que são tão menores com relação ao que nós tínhamos com Jesus? Irmão, sabe por que um cobrador ele cobra dos outros? Sabe por que o filho imaturo cobra dos outros? Porque o cobrador cobra porque ele não tem noção do tamanho da própria dívida dele. Se ele soubesse o tamanho da dívida que ele foi perdoado, ele nunca cobraria alguém de alguma coisa. O filho imaturo ele se coloca como cobrador e ele vive a vida dele a partir da falta, a partir da escassez, porque tem um buraco dentro dele. E ele tenta preencher cobrando as pessoas. Você conhece alguém assim? Talvez você seja alguém assim. Talvez eu também seja uma pessoa assim. O cobrador ele vive procurando algo, vive querendo achar algum buraco, alguma falha, para ele preencher uma falta que está dentro dele. Mas esse buraco é do tamanho do perdão de Deus. Quando você está preenchido do perdão do Senhor, você entende que é muito melhor dar do que receber. E a terceira marca de um filho maduro, e a gente está caminhando para o final, é suportar o sofrimento. O apóstolo Paulo ele manda uma carta ao seu filho na fé, Timóteo. Está lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, de 13 a 13. Tenha paciência comigo para eu ler esses textos aqui. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, para poder agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está aprisionada. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que eles também desfrutem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiel, ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Que texto incrível! O convite do apóstolo Paulo aqui ao seu filho na fé, filho maduro na fé, Timóteo, é algo extremamente difícil. O convite é para que ele sofresse juntamente com ele os sofrimentos de Cristo Jesus. Mas esse convite é somente para filho maduro. Ele convida Timóteo, suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Um filho imaturo não consegue suportar sofrimento por algo maior. O filho imaturo ele não consegue entender que há um propósito muito maior do que a própria dor. Porque os imaturos, irmãos, eles só têm a capacidade de ver o hoje e o agora, o momento, o sofrimento que você está passando agora. E eles não conseguem ver o futuro. A fuga do sofrimento é algo inerente a nós. A gente não gosta de sentir dor, né? Se a gente vê um fogo, a gente automaticamente se afasta. Um incêndio ou alguma coisa, um animal, a gente atira a mão, já se afasta, porque o medo é inerente, né? Ele é algo natural a nós. Se a gente está num penhasco, né? Não sei se você já teve a oportunidade de andar em algum lugar alto assim, você tem medo de andar na borda, né? Tem gente que tem medo de altura. Acho que isso é natural. A gente tem medo de cair, medo de se machucar. Mas e em nossa vida espiritual, irmãos? Quando algo em nossa vida precisa de mudança, muitas vezes a gente foge do tratamento, a gente foge da dor
da exposição, da vergonha, a gente se enclausura em nós mesmos. E a gente sabe que Deus, ele tem um futuro incrível, foi prometido isso para todos nós. Bem sei os planos que tem ao seu respeito, planos de paz e não de mal, para dar um fim que vocês desejam. Está lá em Jeremias isso. Deus tem um futuro incrível para cada um de nós, mas até você chegar lá, você vai precisar ser quebrado, moído, jogado na água e transformado em barro de novo. Deus disse isso a Jeremias, lá em Jeremias 18, do verso 3 a 6. Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então a palavra do Senhor veio a mim. Ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó Israel. O conforto, meus irmãos, sempre vai nos levar para um futuro incerto. Mas o sofrimento vai te moldar à vontade de Deus. Eu vou repetir essa frase. O conforto, a zona de conforto, sempre vai te manter naquele status de imaturidade. Há um futuro que é incerto, mas quando você permite se tornar um barro maleável, fácil de ser moldado, nas mãos do oleiro, que é o Senhor, com certeza, você vai ter um futuro incrível, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? Suportar o sofrimento é suportar o processo que Deus te convida a viver. Todos nós temos um convite de Deus para suportar os processos. Parece uma palavra, né, meio... pastor, parece uma palavra de coach. Não tem nada contra os coaches, eles são bênçãos. Mas esse é um convite do apóstolo Paulo para o seu filho na fé. E esse também é um convite de Jesus para cada um de nós. Suportar o bom combate, suportar os processos, te torna um filho maduro, mas isso não é da noite para o dia, nem do dia para a noite. É um processo de talvez meses ou até anos e décadas. O importante é permanecer nesse processo de mudança. O filho imaturo, ele acha que a felicidade é viver com prazer e nunca ter problemas. O filho maduro, ele sabe que o segredo da felicidade é gastar a vida no cumprimento de uma missão, um cumprimento de um propósito de vida que também é moldado pelo sofrimento. Você sabia disso? Que você só vai descobrir o seu propósito de vida pelo sofrimento? Quando Deus moer você, né? Você pega uma azeitona, irmãos. Uma azeitona, ela é um fruto, né? É um fruto que dá o azeite. Só que o processo para que o azeite venha é apenas pelo esmagamento da azeitona. Não tem como você ter azeite sem a azeitona esmagada. Então, a azeitona, ela é uma semente, ela é plantada, se torna a árvore, e aí ela gera outra azeitona, e o processo de esmagamento daquele fruto vai trazer o azeite, o produto da azeitona. Então, meus irmãos, o filho imaturo, ele sempre quer ficar na zona de conforto. Ele nunca vai querer se tornar uma azeitona que quer dar o azeite, que quer passar pelo processo de esmagamento para poder extrair da azeitona o azeite. Vocês estão conseguindo entender essa metáfora? É muito importante para que a gente possa entender o processo de maturidade na nossa vida. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, a gente está caminhando para o final, em Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, do verso 33 a 39. O texto sagrado diz assim: Então contou-lhes essa parábola. Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além disso, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, o vinho novo romperá os odres, se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Para nós sermos filhos maduros, a gente precisa entender que Deus só irá nos entregar o vinho novo se nós formos odres novos. O odre, eu não sei se você já fez essa pesquisa, mas o odre ele é um recipiente
feito de couro de animal, e ele tem várias camadas, né? E ele servia para armazenar líquidos, em especial o vinho. Ele é costurado com muitas camadas para não ter vazamento, para não ter escoamento, e assim perder todo o líquido. Então, quando o vinho novo ele era colocado no odre, em alguns dias ele começava o processo de fermentação dele. Então, se o odre fosse velho, recebendo o vinho novo, o processo de fermentação iria arrebentar com o odre, né? Então, Jesus ele nos ensina que a estrutura do recipiente que vai receber esse vinho novo, ele precisa estar apto para que o processo de envelhecimento do vinho não arrebente com o odre, certo? Então, como é que a gente pode aplicar isso na nossa vida? Enquanto a gente não buscar a renovação da nossa vida, enquanto a gente não se tornar odres novos, né, a gente não suportar a pressão da revelação do reino e da palavra de Deus, Deus não vai nos levar a esse novo lugar. Deus não vai nos levar a esse ambiente de maturidade. Talvez você já perguntou, né, já fez alguma pergunta assim, cara, por que eu não saio do lugar? Por que eu não prospero em tal área? Por que a minha vida parece que não rompe, não vai para frente? Porque Deus, irmãos, não vai colocar algo em você que você não suporte. Deus nunca vai te dar um propósito, Deus não vai derramar sobre você algo novo, sendo que você ainda tem princípios velhos, que você ainda tem uma mentalidade velha, que você ainda pensa de forma retrógrada, quando você ainda não tem o seu coração firmado em coisas básicas da fé. Se a gente não se renovar em Deus, meus irmãos, se a gente não obter a renovação, nós vamos abortar a visão que Ele nos deu. Eu queria convidar você a romper e lançar por terra, sabe, tudo que está velho na sua vida. A jogar para fora, jogar fora tudo aquilo que impede que você prospere, impede que você desenvolva. Sabe, jogue fora os odres velhos. Deus ele tem algo novo para nós. Deus tem um vinho novo para ser derramado sobre as nossas vidas. E a preocupação de Jesus em relação ao odre é que ele deve ser adequado para produzir o vinho novo. E o vinho novo é a mensagem de Deus que nós guardamos e depois repassamos vivendo ou falando. E para que isso aconteça, ela precisa de um lugar adequado para que venha a ter o melhor sabor, como o vinho velho. O vinho velho, ele é o processo de amadurecimento. E o odre passa por esse processo de envelhecimento junto com o vinho. É interessante isso. Se você for numa vinícola, um lugar onde tem o processo de envelhecimento do vinho, você vai ver que a idade, geralmente a idade do vinho também tem a mesma idade do odre ou do recipiente que ele tem. Então, tanto o odre quanto o vinho, eles passam pelo processo de envelhecimento. Ambos envelhecem juntos para finalmente servirem a causa para a qual eles foram feitos. Deus, ele quer nos dar o novo. Você crê nisso? Eu creio. Deus quer me dar o novo. Mas não adianta o novo numa velha estrutura. Não adianta ter uma velha mente, um velho coração, sendo que Deus quer derramar em nós algo novo. Se a gente quer o novo de Deus, se nós queremos algo novo do Senhor, o vinho novo do Senhor, nós temos que estar devidamente renovados, com os odres renovados. E a Bíblia nos aponta o caminho para isso. Então, para a gente finalizar aqui, queria trazer um resumo. Nós precisamos nos responsabilizar e não nos vitimizar. Nós precisamos ser gratos pela dívida paga por Jesus e não ser cobrador de dívidas. E suportar o sofrimento em tudo, para que tudo se faça novo e produza em mim o filho maduro que Deus deseja. Esses são os 3 passos para a maturidade. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Deus abençoe e que nós possamos ter aí um processo de envelhecimento para que possamos alimentar muitas pessoas em nome de Jesus.